Prontinho, estamos online. Bom dia, estamos ao vivo. Bom, hoje a gente vai abordar um assunto que às vezes a gente não dá a devida atenção. A gente vai falar sobre template e por que você precisa ter um template de arquitetura. Se você acha que o seu template é só para deixar o seu desenho bonito, você está redondamente enganado. Vou contar um pouco para vocês como é que tudo isso começou. A gente trabalhava no escritório, do Sérgio Parada, aqui em Brasília. Naquele momento, a gente não tinha uma padronização de desenhos, a gente nem entendia o motivo da gente ter uma padronização de desenhos no escritório que tinha apenas 2 arquitetos trabalhando e um arquiteto líder, né? Acontece que todas as vezes que a gente imprimia os nossos desenhos, as nossas pranchas, o que eu desenhava tinha uma aparência e que o que o outro arquiteto desenhava tinha outra aparência. E as diferenças iam ficando cada vez maiores. E acabava que os desenhos não pareciam realmente ser do escritório, e sim de cada profissional separadamente. Então, a gente tinha um problema. A gente não tinha um sistema de nomenclatura de arquivos que fosse padronizado, e a gente não tinha uma padronização de desenhos. Ou seja, o caos estava instaurado no nosso escritório. Acontece que a gente percebeu que, se a gente continuasse daquela maneira, a gente não conseguiria crescer o escritório. Então, a gente sentou, durante uma semana, a gente padronizou esses processos de produção iniciais do escritório. E foi aí que nasceu esse desenho padronizado que vocês estão vendo na tela aí agora. E aí, como que funciona? Quando a gente inicia um projeto nos nossos escritórios, a gente tem esse template pronto. E a gente sabe qual é a escala que a gente vai desenhar, porque a gente sabe qual é a escala que a gente vai entregar, porque isso já foi planejado previamente. E o que tem nesse desenho padrão? Essas primeiras linhas, elas correspondem aos layers que a gente usa nos nossos arquivos. E a gente tem padronizado como é que vai ficar a indicação de fachadas, a indicação de vistas internas, a indicação de cortes, padronização das cotas, e a gente define o tamanho da fonte, o tipo da fonte, o afastamento da fonte para a linha de cota, o afastamento da primeira linha de cota para o desenho, o afastamento entre linhas de cota, a forma como a gente representa e indica as especificações de revestimento, de piso, parede e teto. Ou seja, tudo que a gente pode, tudo que aparece no desenho, a gente padronizou. Da mesma forma, a gente padronizou a indicação do norte, a seta de escada e de rampa, o título do desenho, o tamanho da fonte, né, que a gente só usa duas alturas de fonte no desenho inteiro. Então, assim, olha, essa é a cara, né, do desenho padrão da gente, dos nossos escritórios, que tem aí essas informações. A gente tem uma maneira um pouco diferente também de representar os revestimentos de piso, parede e teto. A gente coloca um retângulo com uma polyline mais grossa em cima para indicar tetos e coberturas, e uma polyline mais grossa na lateral para representar os revestimentos de parede, e uma polyline mais grossa embaixo para representar os revestimentos de piso. A gente padronizou as chamadas de ampliações e detalhamentos que acontecem nos desenhos executivos, nos desenhos gerais executivos, né, que geralmente não escalam para 50. Da mesma forma, as esquadrias, que são representadas, as chamadas são umas bolinhas. Esse padrão, ele é uma referência. Por que a gente usa a padronização? É para o desenho ficar bonito? Sim, é para o desenho ficar bonito também, mas esse não é o principal objetivo. Então, o que vocês estão vendo aí agora é uma prancha que é, na verdade, uma prancha de paginação de piso, e tem a planta na escala 1:50, e esses detalhes que vocês estão vendo na parte inferior da prancha, eles estão em escalas diferentes. Os menorzinhos, à esquerda, estão na escala 1:2, e os outros maiores, à direita, estão na escala 1:10. Então, eu tenho aí nessa prancha desenhos na escala 1:25, 1:10 e 1:2, e todos eles têm a mesma aparência. Quando a sua encomenda tem a mesma aparência, por exemplo, as fontes, né? Esse desenho que a Sui está falando aqui está na escala de 1:10. A altura da fonte é a mesma que está definida aqui na escala de 1:2, e a mesma que está definida na escala de 1:50. Né? Tanto as alturas das fontes, quanto, enfim, algumas informações adicionais, a gente tem sempre essa mesma relação em função da variação
das escalas e da maneira com que a gente está representando. Claro que isso a gente está conversando com vocês, ou seja, o desenho assistido e feito no CAD. No Revit a gente sabe que tem outra abordagem. Agora, o mais importante, o mais interessante é a gente ter esse entendimento, né? O que nós fizemos? A gente pegou o desenho padrão que nós já utilizamos e montamos esse template também para o Revit, com a mesma relação e a mesma simplicidade. Uma coisa que a Sui falou, que o desenho precisa estar bonito, precisa. A gente trabalha com essa questão da diagramação visual, da facilidade de leitura, e é importante que os nossos desenhos transmitam essa informação, porque, do contrário, né, a gente vai estar associado a um trabalho desorganizado, a um trabalho mal feito, a um trabalho de difícil compreensão, e que certamente vai trazer para a gente alguns prejuízos na obra. Então, a questão do padrão e da padronização é para que a gente não perca tempo com essas pequenas transações, né? Para você não ficar realmente se perdendo e interrompendo o teu ganho de produtividade. Acho que essa talvez seja a grande questão para a gente conversar com vocês, né? O que está por trás desse desenho ficar bonito, na verdade, são outras intenções mais essenciais, que é dar unidade ao desenho, à aparência do desenho, como o Igor comentou. Vou dar um exemplo prático, né? A gente, quando estava fazendo o aeroporto de Brasília, só a etapa executiva tinha mais de 300 folhas, 300 pranchas a zero. E com 7 pessoas desenhando, 7 arquitetos desenhando. Todas as pranchas tinham a mesma aparência, independente da escala e de quem tinha desenhado. Isso dá unidade não só para o conjunto de desenhos, mas dá unidade para o escritório. E faz com que você seja visto de forma profissional. Então, você transmite profissionalismo na representação, na expressão gráfica do seu produto na etapa de projeto. E isso gera realmente um sentimento de confiança maior e gera um sentimento de autoridade naquelas pessoas que estão envolvidas no projeto. E um outro aspecto, né, que tem um peso muito grande na nossa produção, é a questão da produtividade. Quando você está produzindo o projeto, elaborando os desenhos, você não pode perder o tempo com aquela situação do tipo, fiz um desenho que deu certo e eu vou usar aquilo como referência, aí você começa a procurar esse arquivo de jeito nenhum, sabe? Isso tem que estar automatizado. E esse processo automatizado é justamente para que você consiga não perder esse tempo e o seu cérebro consegue ganhar tempo em coisas que são necessárias, como, por exemplo, a criação. Né? Então, todo o processo automatizado, ele funciona com o objetivo de poupar o seu tempo, né? Poupar o seu cérebro de despender energia com algo que não tem necessidade mais. Então, o desenho padrão, ele é justamente para aumentar essa produtividade que a gente pode ter no nosso escritório. E olha, na verdade, ela pode e deve ser aplicada para qualquer situação. Ah, mas eu só preciso padronizar quando estiver no executivo? De jeito nenhum. Desde o estudo preliminar, você pode e deve aplicar a padronização na elaboração dos seus desenhos, inclusive para você poder se organizar melhor, tanto para projetos de arquitetura como para projetos de interiores. Ou seja, eu estou usando a mesma mentalidade para projetos de arquitetura e projetos de interiores. Tanto faz. Importante é que a gente aplique essa padronização na nossa produção, justamente para que a gente consiga ser mais produtivo, ser mais assertivo, oferecer mais qualidade, oferecer mais valor para todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, desde da própria equipe, né, até os outros projetistas envolvidos, ao executor, o fabricante, o próprio cliente. Outro detalhe importante, além do padrão, a gente tem que desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo, né? Que ele é fundamental. Se vocês observarem, ó, né, tem a chamada de detalhe, a cota tá, mas está tudo alinhado, né? Ou seja, a informação está de fácil leitura, está alinhado aqui à esquerda, alinhado, inclusive, com o desenho que está ali. Inclusive, você sabe que eu sou mestre em piada ruim, né? A gente fala que lá no escritório a gente não tem toque, a gente tem COT, que é o toque em ordem alfabética, né? Para a gente poder realmente estar bem organizado. Então, é um pouco isso. Mas, brincadeiras à parte,
toda essa questão, ou seja, de você ter esse zelo que a Sui comentou, né, de alinhar, de trazer as informações, de ordenar, né, essas distâncias, inclusive que estão definidas no padrão do desenho, já no nosso template, elas foram feitas de tal forma a facilitar a compreensão de quem está lendo o desenho. O seu cliente provavelmente não vai identificar esse zelo e essa atenção com o desenho, porque está interessado em outro aspecto, ele quer ver a obra concluída. Mas as pessoas que trabalham com você, os engenheiros, os parceiros, os mestres de obra, os fornecedores, quando eles recebem esses desenhos, eles de fato têm uma surpresa muito grande, se sentem realmente valorizados, inclusive porque a gente está dispensando uma atenção para que eles também tenham uma facilidade na elaboração dos orçamentos, enfim, e nos ajustes dos desenhos que eles precisarão fazer, uma via de mão dupla para poder facilitar o nosso trabalho, o trabalho dos nossos colaboradores, fornecedores e parceiros, com o objetivo maior da gente poder viabilizar da melhor maneira possível o projeto do nosso cliente. E sabe uma coisa interessante que acontece também? Quando os fornecedores e os outros projetistas recebem os nossos desenhos, eles identificam que é nosso. O padrão existe para ser seguido e a gente precisa ser extremamente radical com isso. O padrão existe para ser seguido. Se é um padrão, ele tem que ser seguido. Tem alguma coisa que te incomoda no padrão e que você acredita que pode ser melhorado? Beleza. Senta com a tua equipe inteira, faça a proposta, faça a sua sugestão. Se a equipe inteira concordar, aí vocês mudam o padrão. E a partir daquele momento da mudança do padrão, aquele novo elemento passa a ser o padrão e tem que ser seguido por todos. Um beijo grande para vocês. Um abraço, até mais, tchau, tchau.